Radar Político. Hoje eu vou dar de preguiçoso, vou na ordem do meu roteiro. Fernando Molica, bom dia. Bom dia, Sidney, Larissa. Você gosta de alfabeto, falar em ordem alfabética pra mim, eu me enrolo todo, hein, Molica? Tem que ser o que tá escrito aqui. Eu sou que nem aquele cavalinho que tem aquelas duas coisinhas assim no olho, sabe? Eu faço só aquilo, só aquilo. Caio Junqueira, bom dia. Alô? Caio, Tudo bem, Caio? Tudo bem com vocês? Só entrou todos aí. Eu sei que você falou bom dia a todos, mas o bom dia sumiu. Por isso que eu tô dando um outro alô. Tudo legal com você? Tá em trânsito? Tá em lugar parado? Como é que você tá? Tá em movimento? Eu tô parado aqui perto da Paulista. Tô ouvindo bem. Logo vi que você estava em um ambiente um pouquinho diferente dos outros dias. Igor Gadelha, meu amigo, bom dia. Bom dia, Sidney, bom dia, Larissa, bom dia a todos. Igor, você tem um plus, como dizem alguns, um plus a mais, né? Porque quando eu chamo você, você aparece na tela aí, a tela desliza, ficamos numa trinca aqui para o ouvinte fotografar, você tá cheio de moral, tudo bem com você? Tudo bem, Sidney. Vamos lá, vamos começar por você então. Como é que tá o clima aí no Palácio do Planalto, na política local? Muita gente tá com sono, virou a noite, já admite que pode dar Biden ou não, ou acho que ainda pode dar o Trump. O que o pessoal em Brasília comenta? Olha, Sidney, ontem o presidente Jair Bolsonaro dormiu mais cedo porque teve que viajar hoje de manhã para Alagoas, então ele não acompanhou pela madrugada como, né, no dia anterior, da terça para quarta-feira, né? Mas a aposta aqui no Palácio do Planalto ainda segue numa virada de Donald Trump, né, ali nas últimas. Os auxiliares presidenciais dizem que ainda há muitos votos para contar, mas a aposta ainda segue no Donald Trump. Mas já começou também ali alguns outros auxiliares do presidente e algumas fontes do Itamaraty com as quais eu conversei a se movimentar para caso da vitória do Joe Biden, do candidato democrata. A avaliação aqui, Sidney, com esses auxiliares do presidente, ministros, com os quais eu conversei, tanto do Planalto quanto lá do Itamaraty, é de que essa eventual vitória de Joe Biden, do democrata, ela vai pressionar várias áreas aqui no governo brasileiro, principalmente o meio ambiente, né? Tem uma percepção de que se Joe Biden ganhar, isso vai contribuir para reforçar aquele coro de críticas dos países europeus à política ambiental brasileira e que isso, né, deve pressionar sim o presidente Jair Bolsonaro a trocar o atual titular do meio ambiente, o ministro Ricardo Salles. Esses auxiliares presidenciais lembram que Ricardo Salles, inclusive, já comprou muita briga aqui internamente, né, com outros colegas de esplanada, também com a cúpula do Congresso, e aí Joe Biden vindo, né, que já fez várias críticas à condução da política ambiental no Brasil, pode reforçar isso, né? Em uma entrevista recente, Joe Biden até falou, né, que vai reunir, né, se eleito presidente dos Estados Unidos, vai reunir o mundo todo para pressionar o governo brasileiro, o governo Jair Bolsonaro, a preservar a Amazônia. E há um temor, né, de que ele aí use a força de presidente dos Estados Unidos para se juntar com empresariados, com as grandes empresas que já estão adotando uma política verde muito grande e aí fazer essa pressão sobre o Brasil. Caio Junqueira, a exemplo do Igor Gadelha, você é muito bem informado, vou explorar a sua inteligência. Você acha de fato, se der Joe Biden, de fato, você acha que o presidente Bolsonaro, o governo brasileiro, vai esperar desfechos na justiça, já que os republicanos querem questionar algumas apurações em alguns estados? Ou você acha que não, que ele vai reconhecer, antes mesmo de qualquer aposta judicial, o que pode acontecer? O que você acredita que deva ocorrer? O Sidney, a informação que eu tenho é que o Palácio do Planalto vai esperar a conclusão da chamada aí judicialização da eleição americana. Eu conversei com duas fontes ali muito próximas do presidente Jair Bolsonaro, que estão diretamente nessa apuração, acompanhando o que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E a orientação, o aconselhamento que foi dado, inclusive, ao presidente Jair Bolsonaro, é esperar terminar a judicialização. Ou seja, se hoje, né, como o próprio site da CNN estava mostrando, né, os horários que vão abrir 3 estados, que vai ter a atualização dos 3 estados cruciais ali, que já pode o Joe Biden chegar a 270 delegados do colégio eleitoral. Se isso acontecer hoje, a previsão do Palácio do Planalto é esperar a judicialização, o resultado dessa campanha judicial aí que o presidente Donald Trump promete encampar, e não reconhecer de fato de imediato
o primeiro que obtiver os 270 votos no colégio eleitoral. Essa é a informação que eu tenho, sim. Fernando Molica, acaba de chegar nas livrarias, acaba de chegar um livro escrito por um professor chamado Michael Sandel. Ele é um filósofo importante da geração dele, tal, da aula na Universidade de Harvard, é reconhecido lá pelos seus pares no mundo todo e tal. E esse livro dele, ele fala de polarização, ele fala do mundo atual da política e tal. Em dada altura, ele comenta essa história da meritocracia que trata vencedores e perdedores, né? Aí vai a minha pergunta para você. Porque você lembra que durante a gestão Trump, várias vezes ele chamou até soldados que morreram. Olha bem, você vai para a guerra, você, não é, o fator do risco de morte é total, né? Ele chamava de perdedores aqueles militares que morriam na luta. E ele tinha aquele programa de eu demito você, tá demitido, aquela coisa toda. A minha pergunta é, acha você que Trump já começa a reconhecer que está difícil para ele, a vitória do Biden pode ser algo real, ou acha que não? Ô Sidney, no primeiro canto, o presidente Trump cantou vitória. Né? Ele cantou vitória, assim, logo assim, o fechamento das urnas, depois houve uma mudança no cenário eleitoral, que é o cenário que está hoje, né? Que é uma perspectiva maior de vitória do Biden, mas isso vai depender ainda, de praticamente 4 estados ali, que tem 2 para Biden, 2 para Trump, pode virar em todos esses estágios. Agora, isso é uma marca muito presente na cultura americana, né? A ideia do perdedor e do vencedor, né? O loser, que aqui no Brasil a gente nem trata muito isso, mas lá é algo muito forte, né? A ideia do number one, você tem que ser o primeiro, então você não pode ser o segundo, você é um derrotado, você é um fracassado. Isso é a ideia da meritocracia, como você falou, que o Trump encarna muito bem esses valores, né? Ele resgata muito essa ideia de que você é quase um cowboy solitário que vai lutar contra todo o resto, você não precisa da ajuda do Estado, você quer apenas que o Estado não te atrapalhe, né? Você não quer, o Estado não precisa só não me atrapalhar que eu consigo, eu sou um vencedor, eu sou um lutador, que é algo muito forte, algo que inclusive tem um pouco a ver com o espírito muito da religião protestante, né? Essa ideia do vencedor, a ideia do lucro, que não é pecado, ao contrário, o lucro é visto como uma coisa, como uma recompensa de Deus aos seus esforços. Isso é interessante, a gente, fora paixões políticas, né, independentemente de paixões políticas por A ou por B, é muito interessante ver como o Trump incorporou esses valores. De certa forma, a campanha do Jair Bolsonaro, né, também incorporou esses valores. E é uma disputa, está claramente um país dividido. O Trump sempre se joga na linha do vencedor, ele não é um perdedor, vai ter muita dificuldade de admitir essa derrota, ainda nem perdeu, já está reclamando nos tribunais. Mas é algo que é bom para estudar, é bom para a gente trabalhar essa ideia de como o comportamento de uma sociedade. Afinal de contas, os 2 candidatos representam aí anseios da sociedade americana e têm legitimidade para isso é inegável. Opa, você falou aí, bom para estudar, é a pergunta que eu faço para o Caio agora. Olha, o livro, eu acabei não citando o nome do Michael Sandel, chama-se A Tirania do Mérito, o que aconteceu com o bem comum. É um livro muito interessante, muito atual. Bom, Caio, é bom para estudar. Minha pergunta é, nas conversas de bastidores com as suas fontes, o Igor talvez possa dizer também daqui a pouquinho, né, a opinião dele, a cúpula do Brasil aqui, do bolsonarista, os que apoiam o presidente, estejam ou não no Palácio do Planalto, estão estudando e aprendendo alguma coisa com a campanha americana que possa servir de espelho ou não para 2022? Não, na verdade, os modelos são muito distintos, né, Sidney? Aqui o Brasil dá uma aula, né? Está dando uma aula já há muito tempo, já há muitos anos, de como fazer uma apuração rápida, precisa e correta, né? Na verdade, o que eu tenho mais, tem se falado muito no governo, menos em relação à eleição, muito ali quanto ao day after. E o movimento que eles acreditam é muito de minimizar o efeito Biden, a vitória do Biden na relação entre os 2 países. É uma coisa até, Sidney, que eu distou um pouco, eu acho que da maioria dos analistas, eu não vejo que seria uma grande tragédia para a política externa brasileira se o Joe Biden ganhar. Os Estados Unidos também precisa do Brasil de ter uma posição na América Latina. O Brasil hoje tem uma posição pró-Estados Unidos clara e vai continuar tendo uma posição
pró-Estados Unidos, né? No momento em que, por exemplo, a Argentina tem um viés muito mais de esquerda, o México tem um viés muito mais de esquerda, então os Estados Unidos, de certa forma, precisa também do Brasil para conter ali o avanço chinês aqui na América do Sul, a tentativa de influência da Rússia na Venezuela. Então, isso tem se falado muito no governo. O governo minimiza, e em parte, tem razão, não é que acaba a relação entre os dois países. Evidentemente, houve uma aposta, houve alguns avanços, o Brasil perdeu também, né? A balança comercial brasileira hoje é negativa, mas não há, pelo menos a meu ver, e do que eu tenho conversado com o governo, um cenário de tragédia total caso o Joe Biden vença. Ô Igor, vou deixar a pergunta, mas vou dar também uma informação. Pergunta para você refletir logo, tá? Se o tema Covid você acha que aguenta para até 2022, como foi tão intenso nos Estados Unidos. Mas agora vai a informação de momento, hein? Os republicanos conseguiram manter a maioria no Senado, esse é um ponto positivo, partido Donald Trump. Outro ponto positivo para os republicanos é que eles conseguiram diminuir drasticamente a liderança democrata na Câmara. Isso, claro, é perigoso, porque o Partido Republicano costuma ser muito mais coeso nas votações. Né? Perigoso que eu digo para os democratas. Alguns democratas podem votar até contra projetos de Biden também. Isso não está fora de questão. Ainda mais com essa maioria apertada aí que foi definida nas eleições. Todas essas informações, afinal de contas, afetam e muito também a governabilidade de Biden, eventualmente ele sendo eleito. No Brasil, tema Covid tem força e aguenta até 2022, sim ou não? O que você acha, Igor? Olha, Sidney, depende de até quando a pandemia vai durar, né? Se a vacina vier mais rápido, né? O que tudo indica que deve ficar para o início do próximo ano, uma vacina que realmente, com autorização da Anvisa, até chegar a todos os brasileiros, tudo vai depender, então, da intensidade da pandemia, né? O calendário eleitoral, né, na disputa pelo Palácio do Planalto, ele vai começar ali a partir do segundo semestre do próximo ano, já começa ali um pouco a pegar essa questão. Esse ano a gente ainda está muito, né, até o final do ano com as eleições municipais, depois nós temos as eleições para as presidências da Câmara e do Senado. Essa questão eleitoral mesmo para a presidência da República só começa a pegar no segundo semestre do próximo ano. Então eu acho que vai depender um pouco da intensidade dessa pandemia. Se durar muito tempo, aí sim pode pegar um pouco na disputa eleitoral de 2022. Se a pandemia arrefecer e a vacina, né, a tão esperada vacina vier, esse assunto tende a arrefecer, porque no histórico das últimas eleições, Sidney, o que a gente vê é que a questão econômica sempre, né, é o que mais pega, né, o emprego é o que mais pega, e aí vamos depender de tudo isso aí para 2022. Muito bem. Igor Gadelha, último a falar, muito obrigado. Fernando Molica, Caio Junqueira também. De vez em quando eu acabo preterindo um, né, prestigiando o outro. Aí vocês me compensam aí no dia seguinte também. Não fiquem aborrecidos comigo. Turma, vocês estão batendo aqui recorde de audiência. É uma felicidade, uma alegria. Não vou largar vocês de jeito nenhum. Vou amarrar uma bigorna no pé de cada um, tá bem? Para permanecer conosco. Um abraço, turma. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Obrigado, até amanhã, gente.